Meus amigos, que a paz esteja com todos. Vamos que vamos, né? Prosseguindo, levando a palavra do nosso querido Deus e Jesus, nosso Salvador, né? Se você já é inscrito nesse canal, por gentileza, eu peço para que você, assim, venha fortalecer esse canal, deixa aí o seu joinha, tá? Compartilhe, tá? Se você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, tá bom? Esse canal é um canal evangelístico, é um canal para cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16, 15. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, é o que eu quero procurar fazer através desse canal que Jesus Cristo me deu de presente, tá bom? Não assuma aquilo que você não é a nossa palavra de hoje. Sabe, meu amigo e minha amiga, tem muita gente que elas estão acostumadas a ficar trazendo coisas para si que elas não são. Por exemplo, você não é uma pessoa incapaz. Você não é uma pessoa que nasceu para sofrer. Você não é uma pessoa que Deus te fez para viver no sofrimento, para viver na tristeza, na angústia, né? O mundo lá fora, eles tentam, através de músicas, livros, né, de pessoas depressivas, né, tentam transmitir isso, né? Quantas músicas lá fora que fala de sofrimento, tem até uma música conhecida de um cantor, que ele já se foi, né? E esse cantor ele fala que na vida uns nascem para sofrer enquanto outros riem. Mas diante de Deus não é assim. Deus, ele não fez o ser humano para viver uma vida sofrida, uma vida, vamos assim dizer, depressiva, de cabeça baixa, né? E Deus também não criou ninguém incapaz. A Bíblia diz, meu amigo e minha amiga, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, raciocina comigo. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, o que é ser semelhante a alguém? É se parecer com alguém. Agora eu pergunto para você nesse dia de hoje. Deus, ele é depressivo? Deus, ele é sofredor? Deus é alguém que vive de cabeça baixa? Deus é alguém incapaz? Obviamente que não. Então, se Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança, significa que nós parecemos com Ele. Nós temos capacidade, meu amigo e minha amiga, de alcançar, de chegar aonde a gente quer chegar. É uma coisa que eu sempre prego na reunião que eu faço, né? Não é uma reunião de motivação, porque eu não sou palestrante de motivação, eu sou pregador da palavra. Mas eu sempre falo isso nos cultos que eu prego, que Deus me dá a oportunidade de pregar. Eu sempre falo isso, que nós temos capacidade de chegar, de alcançar aonde a gente quer chegar. Basta a gente querer chegar e se esforçar para isso, lógico, porque querer só não adianta, né? Então, não fique assumindo, né, na sua vida aquilo que você não é. Não fique assumindo aquilo que muitas das vezes as pessoas tentam colocar em você, embutir em você. Eu costumo falar que a gente não vai ser aplaudido
por todos, né? Se por um lado tem aqueles que vão torcer a nosso favor, por outro lado tem aqueles que vão contra. Infelizmente existem, né? Infelizmente nem todo mundo vai aplaudir eu, não vai aplaudir você. Infelizmente vai ter pessoas que não vão com a tua cara, que não vão com a minha. Infelizmente vai ter pessoas que vão falar mal de mim, vai falar mal de você. Mas você não deve ficar embutindo na sua vida isso. Você tem que acreditar em você, porque Deus te fez uma pessoa capaz. Eu costumo falar, eu até falei isso na série de mensagens que eu dei, falando sobre o caminho para o milagre, né? Que ninguém nasceu por acidente, por acaso. Falando nisso, eu até preciso corrigir, né? O vídeo anterior, o último vídeo que eu gravei do caminho do milagre. Eu falei que Jesus não pôde fazer coisa alguma na cidade que ele nasceu. Não, Jesus não pôde fazer coisa alguma na cidade que ele foi criado, tá? Porque Jesus ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré, tá bom? Então, corrigido, tá certo? Mas voltando à nossa mensagem. Em um desses vídeos, eu falei que a gente não nasceu por acidente, né? Deus não permitiu que você nascesse por um acaso, por acidente. Se Deus ele te trouxe a esse mundo, é porque ele sabia que você teria capacidade. Deus te deu capacidade, né? Jeremias 29:11, ele até fala, né? Eu conheço os planos que tenho para vós. Ou seja, Deus tem planos bons para fazer em nossa vida. Deus sempre deseja fazer o bem em nossa vida. Ainda que nós enfrentamos lutas e dificuldades, né? Deus ele sempre tem coisas boas para fazer na nossa vida, tá bom? Então, não assuma aquilo que você não é, tá? Eu vou deixar 2 versículos do texto sagrado sobre a conversa de Davi com Saul, né? Deixa eu tomar um gole d'água. De Davi com Saul. Ou seja, ninguém estava querendo matar o gigante Golias, né? Mesmo Saul oferecendo recompensa para quem o matasse, Saul ofereceu isenção de impostos, Saul ofereceu a mão da própria filha em casamento, mas mesmo assim o Saul não encontrou ninguém que se apresentasse para matar o Golias. Agora o Davi foi o único que se apresentou. Mas se você for ver, o Saul não botou muita fé não, né? Em vez de o Saul ficar feliz com a solução do problema, o Saul não botou muita fé não. É porque o Saul também ele já não andava mais com Deus, né? Ele já não tinha mais a presença de Deus, já era uma pessoa carnal, já era uma pessoa que vivia no seu natural. Então, as pessoas no seu natural, elas não acreditam em nós mesmos. Tem pessoas que se você for falar certas coisas para elas, elas vão até rir da tua cara. Não é assim? Eu falo isso por experiência própria. Uma vez eu fui falar algo para um irmão, eu tô falando de irmão, hein? Irmão, crente. O irmão riu de mim, né? O irmão riu da minha cara, né? O irmão riu ou seja, na cabeça do irmão eu não era capaz de alcançar tal coisa, né? Eu já ouvi até de pastor que dizia que não me colocava para me pregar porque eu não ia conseguir ler a Bíblia, né? Porque eu sou baixa visão, né? Eu não enxergo de longe. Aí ele falou que não colocava eu para pregar porque eu não ia conseguir ler a Bíblia. Olha só. Então sempre vai ter aquele para te colocar para baixo, tentar, né?
Porque ficar para baixo, isso aí já é uma decisão sua, se você vai querer ficar ou não. As coisas que as pessoas tentam embutir em nós só tem que servir para uma coisa. Lembra do que eu vou lhe falar agora. Só tem que servir para uma coisa. Não é para você ficar para baixo. É para você se levantar mais ainda e alcançar o teu objetivo. E foi exatamente o que o Davi fez. O Davi, ele não permitiu, né, que o Saul o colocasse para baixo. O Davi não permitiu. Ó, eu quero que você guarde bem essa palavra. O Davi, ele não permitiu que o Saul o colocasse para baixo. Olha que era para ser alguém que era para incentivar ele, né? Mas infelizmente não foi. Foi a primeira pessoa que jogou um banho de água fria nele, né? Olha só, 1 Samuel capítulo 17, o versículo 32, diz assim, ó, eu acredito que o Davi chegou no Saul com aquela felicidade, né? Com aquela alegria, né? Para poder se apresentar para matar o Golias, né? Versículo 32, 1 Samuel 17, diz assim, ó, o 32 e o 33, tá? Diz assim, ó. E disse Davi, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha só. O Davi se apresentou. Ô Saul, você não precisa ficar preocupado não, porque está aqui alguém que vai matar o Golias. Está aqui alguém que vai se apresentar diante do Golias e vai matar ele. Né? Mas olha só no versículo 33, ó. Olha só, olha o que o Saul fala, ó. E disse, porém, Saul, Davi, contra este você não pode, porque você é apenas um garoto, ou um moço, né? Como diz algumas traduções. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Então você vê que o Saul, ele exaltou mais o problema do que a solução. A verdade é, o Davi, ele era um moço mesmo. Ele era um garoto. Mas a intenção do Saul aqui foi qual? Desmerecer o Davi. Em outras palavras, Davi, tenha santa paciência, você é apenas um garoto, ou seja, você não passa de um garoto. Né? Foi exatamente isso que o Saul quis dizer. Você não passa de um menino, você não passa de um rapazinho, você não passa de um garoto. Né? Foi exatamente isso que o Saul quis dizer. Porque você pode ver que ele exaltou o Golias, né? Ele disse assim, o Golias ele é guerreiro desde a sua mocidade, ou seja, o problema não era o Davi ser moço, o problema é que Saul não acreditou em Davi. Ele falou, Davi, você é apenas um garoto, você não passa de um garoto. Talvez você já ouviu isso muito, meu amigo e minha amiga. Você já ouviu muito esse tipo de palavra. Você é apenas um funcionário, você é apenas uma pessoa tal. Você não vai conseguir, não. Mas se você for continuar lendo o resto da história, tá? Você vai ver que o Davi ele não se deixou abalar. O Davi ele virou para o Saul e começou a contar a sua história, a sua experiência. Ele falou assim, ó rei, o negócio é o seguinte, uma certa feita eu estava lá apacentando as ovelhas de meu pai, aí veio um urso, depois veio um leão e eu acabei com os dois. Então, para mim, esse filisteu não vai passar de um deles. Para mim, o filisteu Golias vai ser igual ao leão e o urso que eu matei. Foi o que o Davi falou para o Saul. Se você quiser continuar lendo.
tá? Fica como lição de casa. Então, o Davi, ele não se deixou levar. Ele não se deixou abalar por aquilo. Tanto que depois o Saul se convenceu e deixou o Davi ir, né? Ou seja, foi as palavras de Davi que influenciou Saul, não as palavras de Saul que influenciou Davi. Então você tem que entender isso, meu amigo e minha amiga. Não se permitir que as pessoas venham rebaixar você. E também não estou querendo ensinar você a ser orgulhoso, nariz empinado. Não é isso. Porque até então você pode observar que o Davi, ele se colocou aqui como o quê? O Davi, ele se colocou como servo. O Davi não foi orgulhoso, ele falou, eu sou o cara, eu sou o tal, eu vou matar esse gigante. Não, ele falou, teu servo, ele se colocou como servo. O teu servo irá, né, e pelejará contra este filisteu. Então ele se colocou como servo, tá? Mas ele não deixou as pessoas embutir nele aquilo que ele não era. Então, meu amigo e minha amiga, fique com essa palavra. Não assuma na sua vida, não aceite na sua vida aquilo que você não é. Você não é incapaz, você não é um coitadinho. Se tem um sentimento que Deus não tem pelo ser humano, é o sentimento de dó. Deus não tem dó de ninguém, eu já falo isso há muito tempo. Deus não tem dó de ninguém, Deus tem misericórdia, é diferente. Porque quanto mais dó você tiver da pessoa, mais para baixo você vai pôr ela. Então, não aceite isso, que as pessoas falem para você que você é um coitadinho, que você é um Zé Ninguém, uma Maria qualquer coisa. Não, meu amigo e minha amiga. Com todo respeito aos que estão assistindo que tem o nome de José e Maria, tá? Com todo respeito. Mas eu estou dizendo é porque é o ditado lá fora, tá? Né? Não aceite que as pessoas falem que você é um zero à esquerda. Para com isso. Você não é. Porque Deus não quer que você seja. Tá certo? Que Deus te abençoe, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus me permitir.